continuação do vídeo/podcast anterior. Os sintomas que apontam para um amor possessivo e ciumento começam a aparecer de fato quando Bentinho, já no seminário, recebe a visita de José Dias e lhe pergunta a respeito de Capitu, ao que recebe como resposta: "Tenho andado alegre, como sempre. É uma tontinha. Aquilo, enquanto não pegar algum peralta da vizinhança que case com ela." Mas vejamos o fragmento quase inteiro. Estou que empalideci, pelo menos senti correr um frio pelo corpo todo. A notícia de que ela vivia alegre, quando eu chorava todas as noites, produziu-me aquele efeito, acompanhado de um bater de coração tão violento que ainda agora cuido em ouvi-lo. E a alegria de Capitu confirmava a suspeita. Se ela vivia alegre, é que já namorava outro, acompanhá-lo-ia com os olhos na rua, falar-lhe-ia à janela, as ave-marias, trocariam flores E quê? Sabes o que é que trocariam mais? Se o não achas por ti mesmo, escusado é ler o resto do capítulo e do livro. Não acharás mais nada, ainda que eu diga com todas as letras da etimologia. Mas se o achaste, compreenderás que eu, depois de estremecer, tivesse o ímpeto de atirar-me pelo portão fora, descer o resto da ladeira, correr, chegar à casa de Pádua, agarrar Capitu e intimar-lhe que me confessasse quantos já lhe deram peralta da vizinhança. Então vejam, além da cena de ciúme bem nítida que, segundo Barthes em Fragmentos de um Discurso Amoroso, diz ser o sentimento que nasce no amor e é produzido pelo medo de que a pessoa amada prefira um outro, além disso, há a exigência de que o outro sinta a mesma coisa que eu, na mesma intensidade. Bentinho se revolta por Capitu estar feliz enquanto ele está triste. Para ele, ela deveria estar sentindo a mesma coisa. Além disso, vemos a violência pulsante em Bentinho, na raiva dele, quando diz que vai intimá-la a confessar. Há outros momentos na narrativa em que o personagem demonstra esta agressividade quanto à amada e a qualquer coisa que se relacione a ela de um modo que o faça sentir ciúme. No episódio em que ele sente raiva por Capitu ter retribuído o olhar de um cavaleiro que passara em frente à sua janela, diz ter vontade de cravar-lhe as unhas no pescoço, enterrá-las bem, até ver-lhe sair a vida com sangue. Ou no período em que Capitu, devido à enfermidade da amiga Sancha, estava indo com frequência à sua casa, e prima Justina comenta com Bentinho, que esperava por Capitu, que ela poderia não voltar da casa da amiga aquela noite, afinal, por serem tão moças, deveriam estar de namorinhos. E Bentinho diz não tê-la matado por não ter ferro à mão, nem corda, pistola, nem punhal. Mas os olhos que lhe deitei, se pudessem matar, teriam suprido tudo. Isso parece saudável a vocês? Não. Bentinho se mostra durante muitos episódios da narrativa uma pessoa agressiva, explosiva. Em momentos de ciúme ele fala em matar, em tirar sangue. Isso lembra algo a vocês? Talvez violência doméstica? Milhares de mulheres são submetidas a relacionamentos assim, imersas no ideal doente de amor. Mas continuemos nossa discussão. Não é mesmo? Perversa. Não, Bentinho. Perversa. Perversa. Não. Perversa. Perversa. A natureza peculiar das mulheres na ficção, os extremos surpreendentes de sua beleza e horror,
a alternância entre bondade celestial e depravação demoníaca. Pois é assim que o amante haveria à medida que seu amor crescesse ou diminuísse, fosse próspero ou infeliz. Este trecho, retirado de Um Teto Todo Seu, de Virginia Woolf, nos diz muito sobre essas explosões de ciúme de Bentinho e como sua visão em relação a Capitu é afetada a partir delas. Enquanto ela está dentro do que para ele é ser uma boa esposa ou uma boa pessoa amada, tudo fica bem. Mas quando não, regidos por suas obsessões, a vê como a vilã, a culpada, a que merece receber um cravo de unhas no pescoço e sangrar até a morte. Barthes, ainda em fragmentos de um discurso amoroso, fala sobre um pontinho do nariz, que, de acordo com ele, é a produção momentânea no terreno amoroso de uma contra-imagem do objeto amado. No decorrer de incidentes ínfimos ou de ligeiras características, o sujeito vê a boa imagem repentinamente se alterar e se inverter. Capitu é, ao longo de toda a narrativa, apenas a contra-imagem. Os ciúmes e desconfianças de Bentinho crescem ao longo da narrativa, e há diversos outros exemplos que, se fôssemos listar, levaríamos mais de um podcast inteiro ou mais. Mas falemos ainda do ciúmes do mar. Bentinho anseia pelo controle total sobre Capitu, inclusive dos seus pensamentos. No capítulo intitulado Ciúmes do Mar, Bentinho se descreve inquieto, incomodado por perceber a esposa tão absorta ao mirar o mar, tão desconectada, mas explica que não sentia ciúmes do mar, mas sim do que rondava sua mente. Uma noite perdeu-se em fitar o mar, com tal força e concentração que me deu ciúmes. Você não me ouve, Capitu. Eu ouço perfeitamente. Então o que é que eu dizia? Se não fosse a astronomia, não descobriria eu tão cedo as 10 libras de Capitu. Mas não é por isso que torno a ela. É para que não cuide que a vaidade de professor é que me fez padecer com a desatenção de Capitu e ter ciúmes do mar. Não, meu amigo. Venho explicar-te que tive tais ciúmes pelo que podia estar na cabeça de minha mulher, não fora ou acima dela. De modo geral, em termos de noção de amor, em Dom Casmurro temos a tessitura de uma ideia de amor que se filia à possessividade, ao ciúme, ao querer o outro para si a todo e qualquer custo, mesmo que isso agrida a sua liberdade, mesmo que isso faça mal a mim, pessoa que amo ou que creio amar. E esses aspectos fazem parte, como já sabemos, do modo como se processa o amor ocidental na vida diária das pessoas e nas tantas produções artísticas. Umas reflexões a mais antes das despedidas. Atentem-se para o fato de que esta análise que acabamos de realizar do texto só foi e é possível devido à maneira com que Machado escolheu contar-nos esta história. E como é constituída essa maneira? Machado, assim como as demais escritores e escritoras de qualquer movimento artístico literário, imbui aos aspectos de movimento realista seu estilo próprio de escrita e cria neste e em outros textos o que muitos estudiosos chamaram de realismo psicológico de Machado de Assis. Ora, Machado, através de um exame psicológico dos seus personagens, desnuda as contradições que podem, lembrem-se sempre da verossimilhança, podem povoar a mente humana. No caso específico de Bento Santiago,
somos conduzidos a uma narração em primeira pessoa, na qual o personagem principal é também seu narrador. E, através dos becos enovelados e encruzilhados da mente dele, somos apresentados à história. Em Dom Casmurro, conhecemos o Bentinho que Machado escolheu contar. Um filho mimado pela mãe e por todos que o cercaram durante toda a vida. Um homem, ainda mimado, da aristocracia, com ideias obsessivas, com ações que se equiparam à de uma criança quando vê que as coisas não estão saindo exatamente como ela desejava. E é através desse homem que conhecemos a Capitu, que ele escolheu contar. Além disso, é importante notar como Machado, sempre com ironia à mão, se serve sagazmente da metalinguagem ou autoconsciência do narrador, como queiram chamar, em muitos momentos para cutucar preceitos caros ao movimento romântico. Um exemplo disso, que inclusive nós já vimos, está na descrição da cena em que Bentinho penteia os cabelos de Capitu. Reouçamos. Não pedi ao céu que eles fossem tão longos como os da aurora, porque não conhecia ainda esta divindade que os velhos poetas me apresentaram depois. Se isto vos parece enfático, desgraçado leitor, é que nunca penteastes uma pequena, nunca pusestes as mãos adolescentes na jovem cabeça de uma ninfa. Uma ninfa. Todo eu estou mitológico. Ainda há pouco falei dos seus olhos de ressaca. Cheguei a escrever Tétis. Risquei Tétis. Risquemos ninfa. Digamos somente uma criatura amada. Palavra que envolve todas as potências cristãs e pagãs. Como se sabe, os poetas românticos, ao falar de suas amadas, faziam sempre menção ao divino, recuperando a imagem de deusas para comparar a beleza estupenda de suas queridas. E neste fragmento vemos Machado, através de Bentinho, ironizar essa postura. É só pensar em que esta cena do penteado tinha tudo para estar num romance romântico, não fosse essa autoconsciência do narrador, sempre caçoando, cutucando, através do que narra os românticos. Bem, pessoal, este foi o nosso vídeo/podcast de hoje. Gostaria de ressaltar que a análise realizada aqui foi bem panorâmica, com poucos fragmentos extraídos da obra. É claro que muitas outras situações que se processam na narrativa poderiam ser pautadas e discutidas dentro da mesma linha de reflexão que propomos aqui. Mas, infelizmente, precisaríamos de um tempo muito maior para fazer tais elucubrações. Convidamos você, educador e educadora de literatura, para dar seguimento a esta reflexão nos seus estudos. Obrigado pela atenção, aguardem o andamento da série e até a próxima.